Quarta-feira, 21 de agosto de 2024. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Tudo bem com vocês? Espero que sim, claro, mesmo vivendo dias complicados em nossa política. Assunto esse que não sai da boca dos brasileiros. E olha que antigamente falar de política era para poucos. A maioria dos brasileiros preferia não falar sobre esse assunto, que sempre foi indigesto. E talvez esse tenha sido o nosso grande erro. Porque, de uma certa maneira, a população começou a se empenhar nesse assunto, a conhecer melhor esse assunto um pouco tarde demais. Inclusive eu. Mas, diga-se de passagem, nós só aprendemos com as experiências. E é assim em tudo na vida. Hoje em dia, sabemos perfeitamente que o que vale mais não é a informação, e sim a narrativa criada. Sabemos perfeitamente que a esquerda, com o seu sistema ideológico associado com a grande imprensa, se utilizou de narrativas nesses últimos 7 anos praticamente, para tentar destruir, jogar rala abaixo a nossa ideologia conservadora. Sim, também é uma ideologia, só que conservadora. Procuraram destruir nossos valores, procuraram derrubar principalmente o nosso líder político, que carrega as nossas bandeiras: pátria, família e Deus. Com isto, começou a haver então esse acirramento político no Brasil, esta divisão, onde ficou aí o bem contra o mal, o certo versus o errado, a verdade contra a mentira. E os valores estão totalmente invertidos hoje, onde a verdade se coloca em dúvida e a mentira é elogiada. É assim que estão funcionando as coisas. Mas é muito melhor nós termos o conhecimento do que a informação. Para isso, precisamos correr atrás. Eu até lendo um artigo aí muito interessante, que me abriu um pouco a mente, que até dizia que quando Cristóvão Colombo descobriu a América, foi sem querer, porque na verdade ele estava procurando uma rota alternativa para as Índias, E ele trazia na cabeça dele curiosidades sobre as narrativas de viagens do Marco Polo. Era assim que os navegadores da época imaginavam o tal mundo novo, que estavam prestes a descobrir. Numa comparação até mesmo desajeitada, digamos assim, eu digo hoje que os navegantes da imprensa, essa imprensa consorciada, eles vendem suas narrativas que guiam os caminhos de muitos, mas que por caminhos alternativos das redes sociais, nós podemos encontrar informações diferentes das tão divulgadas nesse novo mundo tecnológico. É por isso que querem acabar com as redes sociais, querem nos calar, porque a nossa fonte de conhecimento são as redes sociais. De um modo geral, o homem contemporâneo sente-se muito bem informado por estar aí ciente de que pode ter acesso a toneladas de informações a qualquer momento, por poder usar as redes, É um poder conquistado que foi outorgado a todos nós pelos nossos queridos celulares, que tanto nos auxiliam hoje em dia. Porém, existe uma diferença abissal entre sentir-se bem informado e, de fato, estar realmente informado. Como diz lá o professor D'Artagnan Silva Zanella, no site pudina.org, que eu aconselho a vocês a acompanharem. Muito bem. Por isto, perguntamos aí o que realmente se conversou naquele almoço de ontem, almoço de poderes, lá no Supremo, enquanto se lambuzavam de bacalhau e vinho branco para acompanhar certamente. As narrativas da imprensa dizem uma coisa, mas se fuçarmos com carinho, poderemos aí encontrar outras respostas. Dizem que as confrarias são organizações que reúnem periodicamente pessoas de interesses comuns, visando preservar ou difundir conhecimento sobre um determinado assunto.
As primeiras confrarias surgiram lá na Idade Média e estavam muito relacionadas com princípios místicos e religiosos. Com o tempo, outras entidades surgiram, como, por exemplo, a maçonaria, que nasceu da reunião de pedreiros das grandes catedrais francesas. Então, hoje, as confrarias continuam existindo, inclusive as confrarias do poder. Dizem que bem antes da Revolução Francesa começaram a surgir essas confrarias, principalmente confrarias do vinho, o que é claramente uma confraria muito agradável, ficar degustando vinhos, né, deliciosos, como os que foram degustados ontem, certamente. Isso está na cara, né? Mas o que se tratou na confraria de ontem, a confraria dos poderosos, é muito mais privado do que podemos imaginar. Durante as degustações das delicatessen, vamos dizer assim, estavam vinhos brancos, camarões, bacalhau e informações muito sigilosas, principalmente aquelas que podem dar destinos a vultuosas quantias, dinheiro público, né? Principalmente aquelas que servem para abastecer os parlamentares à troca de aprovações do executivo. Isso está na cara que foi um dos assuntos tratados. E brincadeiras à parte, quando vemos uma imagem como essa que eu coloquei na capa, a imagem de todos os ministros, né? O ministro da Casa Civil, o presidente da AGU, os dois presidentes do Legislativo e os 11 ministros, não sobra dúvida alguma, né? Ou não sobra opções antes de considerá-las infames. Aquela imagem é uma imagem infame, pois os sorrisos estampados nas diversas faces que estavam presentes, faces risonhas, não deixam dúvidas de que estavam tratando única e exclusivamente de interesses pessoais. Emendas parlamentares? Sim, podem ter sido tratadas evidentemente, porque é um assunto do momento e que interessa a muitos, né? E claro, a gente não pode esquecer que é um assunto que deveria dizer respeito ao Executivo e ao Legislativo, e não ao Judiciário. Por que o Judiciário está se metendo em assuntos sobre emendas parlamentares? Certamente, além de oficializarem a forma e o meio da distribuição dessas verbas, eles também trataram de pavimentar método e meios de lançarem em comum acordo um projeto cala-boca das mídias sociais. Claro, olha, nós vamos aí dar um jeito de ir liberando essas emendas na medida em que o Congresso vá acatando as nossas vontades de calar a boca dos brasileiros. Então vai sair um projeto lá pelo Executivo ou pelos interessados em fazer esse assunto vir à tona, como censurar as mídias sociais, né? Os líderes do Executivo, os líderes do PT dentro do Congresso vão fazer esse projeto rodar. Vocês, como presidentes do Congresso, tanto da Câmara como do Senado, vão dar um jeito de aprovar. Assim, nós do Supremo aqui já vamos ficar mais tranquilos e não vamos mais sofrer com essas perseguições que fazem a nós. Isso é um assunto que certamente foi tratado, né? Outra coisa que foi tratada, uma forma de enterrar essas denúncias que estão sendo feitas contra aquele ministro em especial, né? E denúncias a conta-gotas feitas pelo Pasquim Folha de São Paulo, que até agora não podemos entender por que está fazendo essas denúncias via Glenn Greenwald. Eles que fazem parte do sistema, eles que fazem parte desse consórcio da informação, por que agora estão soltando essas mensagens? Resolveram virar imprensa de verdade agora? Eu não acredito. Tenho certeza que vocês também não. É claro que tem algo por detrás. É justamente para que se possa justificar um passo atrás do Supremo Tribunal com relação a essas perseguições constantes contra os conservadores.
Simples assim. É um acordo. Vamos calar a boca aí dessas denúncias e nós aqui vamos dar um passo atrás e segurar a onda. Assim fica todo mundo feliz. Claro que o Supremo está politizando todo e qualquer assunto onde ele se mete. E isso já não é de hoje, já vem acontecendo nesses últimos 7 anos. E já não escondem mais o que estão fazendo. Não escondem mais que estão sim fazendo política na cara dura. Assim como esse videozinho que vocês vão ver agora. O judiciário deixou de ser, já de algum tempo, um departamento técnico especializado e passou a ser um poder político na vida brasileira. Eu acho que essa é a primeira observação importante. Houve uma mudança na natureza do papel, na visibilidade e nas expectativas que existem em relação ao poder judiciário. Então, este é um dos maiores absurdos que podemos constatar em um país que se autodenomina democrático. É a palavra bonita, né? Pois a própria Constituição é clara quando diz em seu artigo 94, parágrafo único, que é vedado ao Poder Judiciário dedicar-se à atividade político-partidária. Está na Constituição. E o presidente do Supremo fala claramente que eles estão, sim, fazendo política. É um poder político. Mas para quem assiste diariamente tantas aberrações no judiciário, esta é mais uma. Parece que a regra constitucional não serve para eles. Assim como muitas outras regras já não estão valendo. Quando vemos o André Mendonça e um Cássio Nunes indicados pelo ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, com aqueles sorrisos largos, né, ao lado daquele ministro sorridente, né, fica claro que nós estamos sim viajando numa espécie de sonho que não vai ter fim para nós. Porque em quem podemos acreditar? Quem vai nos dar essa esperança de alguma mudança, a não ser nós mesmos, o povo? Já que todo poder emana do povo, como diz a Constituição, então toda a força tem que emanar do povo também. E pelo que estamos vendo, com esse Congresso que nós temos, com esses parlamentares que nós temos, toda mudança social no Brasil tem que ser emanada por nós também. Isso é fato, não dá mais para ignorar o que está acontecendo. E essa confraria de ontem é para poucos, mas a tristeza daquilo que eles tratam é para todos nós brasileiros, principalmente nós conservadores, porque a esquerda não sofre essa perseguição. A esquerda não sente na pele o que os conservadores seguem diariamente, vendo seus posts nas redes sociais sendo cancelados, canais de influenciadores sendo banidos, enquanto o relógio toca e apita, né? Não é a esquerda que está passando apertos. Não existe um único influenciador de esquerda preso. Nenhum influenciador de esquerda morando em outro país. São somente os conservadores. E provar algo contra nós até agora, o judiciário não conseguiu provar absolutamente nada. É tudo na base de narrativas. Supostamente iriam fazer isto, supostamente iriam fazer aquilo. Houve uma tentativa de ataque à democracia. Houve uma tentativa, não aconteceu. E não foi uma tentativa de ataque nenhum. Foi um bando de pessoas que emocionalmente se deixou levar e entraram nos prédios num domingo onde não havia um único parlamentar, não havia um único ministro e não havia o presidente da República. Isso não é ataque. Isso é vandalismo, ponto final. Mas, quando é para perseguir os conservadores e o ex-presidente da República, qualquer narrativa serve. Pode ser uma narrativa inclusive do Marco Polo. Porque para buscar informações dando um jeitinho, como aqueles assessores daquele ministro, serve qualquer coisa, desde que dê para preencher um relatório que o agrade. E um relatório que a imprensa fica dizendo que foi feito dentro das regras, dentro das leis.
sendo que ninguém viu e ninguém vê porque é tudo privado, tudo às escondidas. Só que essas manchetes, essas mensagens que estão vazando, que foram conseguidas pelo Greenhalgh e que nem sabemos ainda de onde surgiu, porque a da Lava Jato veio por conta de um hacker. Isso ficou esclarecido. Mas essa agora, ninguém sabe como foi cair no colo do Greenhalgh. E certamente a Folha está mostrando, porque ele deve ter dito, olha, se vocês não colocarem no ar, eu vou colocar por outra fonte de informação. Então, para ganhar um furo, eles estão colocando a conta-gotas, certamente, porque é informação demais. Agora, até onde vai isso? Até o pleito agora de outubro ou até o pleito de 2026? Como nós vamos mudar o rumo da política no Brasil se não for cruzando os braços? A nação brasileira cruzando os braços. E até para os amigos que me perguntaram ontem nos comentários, então o que fazer? Eu havia dito ontem e volto a dizer, cruzando os braços. Não somente no domingo, não somente no dia 7 de setembro, mas cruzando os braços durante dias, para que o sistema entenda que não dá para mudar abruptamente o jeito de ser do nosso país, do dia para a noite, como eles querem. Se eles querem transformação, que seja transformação na forma da lei. Tentando votar e aprovar leis, mas de forma justa e honesta. E não as escondidas na calada da noite, como costuma acontecer. E não com esses presidentes que nós temos, tanto na Câmara como no Senado, que infelizmente, pelo que tudo indica, temos aí a tendência de um Davi Alcolumbre novamente no Senado, e dizem que existe aí um pessoalzinho tentando a Câmara dos Deputados, que é todo da esquerda também. E nós temos quem? Temos o PL de Valdemar Costa Neto. Valdemar Costa Neto que já fechou acordo com o PT em 36 cidades, 36 municípios brasileiros. Pois é, o PL vai apoiar candidatos do PT em 36 municípios brasileiros, para que o PT não atrapalhe o PL em outras cidades. E aí criticam o presidente Jair Bolsonaro, que está dando apoio ao Ricardo Nunes. Todo mundo sabe, e ele mesmo já falou, que o Ricardo Nunes não é o seu candidato. Ele está apoiando o Nunes porque é um trabalho do partido. É um acordo que existe do partido com o MDB. E ele, como é funcionário do partido, ele segue. Assim como ele também não deu apoio nenhum para Marçal. Ou seja, se o nosso presidente estivesse em São Paulo, ele não saberia para quem votar. Para nenhum nem outro. Porque o seu candidato nós sabemos que era Ricardo Salles. Que agora, por impossibilidade de poder concorrer pelo PL, foi para o Partido Novo e vai, se Deus quiser, se eleger senador pelo Partido Novo. Mas o Ricardo Salles sabe perfeitamente o porquê que o Jair Bolsonaro não deu apoio a ele. E ele continua sendo bolsonarista. Isso mostra sua fidelidade. Então são pessoas assim que nós temos que levar a sério e acreditar no que diz. E não em narrativas da imprensa que fica tentando passar o pano o tempo todo. Essa é a situação do nosso Brasil hoje. Não adianta ficarmos aqui procurando dar informações bonitinhas, porque isso somente não resolve. Informação boa é que Jair Messias Bolsonaro continua viajando pelo Brasil, fazendo sucesso onde quer que vá, está lá no Nordeste arrastando multidões onde quer que ele vá, continua sendo amado, continua sendo querido, o povo continua gritando seu nome, pedindo para que ele volte. E quem sabe, só quem sabe se ele vai voltar ou não é Deus a princípio. Mas se depender da nossa luta e da nossa vontade, certamente ele voltará a ocupar a cadeira do Palácio do Planalto. Quanto a isso, eu não tenho a menor dúvida, né? Por enquanto, nós temos que ser persistentes, tomar cuidado com o que lemos, não acreditarmos em fanfarrões, em conversa fiada, e sempre que vermos notícias interessantes, vamos tentar encontrar a fonte daquelas notícias. Se alguém tiver uma notícia importante para dar e não citar a fonte, não leve a sério antes de conferir, porque é assim que a gente vai ter o verdadeiro conhecimento, como o nosso ex-presidente Jair Messias Bolsonaro sempre disse. Conhecereis a verdade vos libertará, que é
a palavra de Deus. Não é isso? Então, meus amigos, vamos ficar atentos, continuar insistindo nessa luta que nunca termina, não é isso? Por hora é o que eu tenho para vocês, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixem aí os likes, se inscrevam no canal, chamem seus amigos para me acompanhar aqui no Terra Brasilis News. Eu espero voltar amanhã com um novo vídeo, se Deus quiser. E lá de querer, fiquem bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.